assim, não precisou modificar os produtos, porque por um método de teste bem legal. Então, o manequim que a gente usa para os testes nossos internos é um manequim antropométrico, que já simula, na verdade, como seria uma pessoa caindo. E o desenvolvimento do produto foi para resolver esse tipo de problema, não um cilindro caindo na vertical. Então, o nosso sistema já atende desde 2002, não precisou ser modificado. Os ensaios laterais e para trás resvalando dentro da gaiola, né? Que a gente estava falando sobre isso. Então, assim, a maioria das escadas tem a gaiola. E o fato de você bater na gaiola pode inutilizar, pode não possibilitar o funcionamento do trava-quedas. Então, a gente também testa dessa forma, para ser mais crítico no teste. E o sistema também é ATEX, a prova de explosão. Tem muita área potencialmente explosiva que exige sistemas verticais, então o sistema também é aprovado ATEX. Bem interessante, é esse sistema aqui, ele é bem legal. Tá? É isso. E aí, também tem a relação do CG, existe um estudo europeu em relação a isso, é um assunto bem crítico, né, e difícil. Toda vez que o Gustavo fala sobre isso num grupo que eu estou, ele sempre arruma uma briga, e eu acompanho essa briga, eu acho muito legal. E tem essa parte da desaceleração no momento dessa queda, né? Isso já é um problema com Talabart em sistemas verticais também. Aqui é mais para problematizar, deixar vocês um pouco mais tristes mesmo. Esse é o plano. Então, assim, entendendo aqui, né? Eu tentei ser o mais claro possível, não é um assunto muito simples. E também não é assunto para engenheiros, tá? Acho que com o tempo a gente vai tendo entendimento aí para todos. Aqui eu tenho um cara caindo de um sistema de linha de vida vertical, né? Esse cara pesa 100 quilos. No momento da frenagem, o sistema ele tem um percurso de desaceleração, ok? E ele está aqui. Esse percurso ele tem um comprimento devido à massa. Por o seguinte, o que é? Na queda livre, toda vez que você sobe, você carrega o seu corpo com energia potencial gravitacional. Ao cair, toda a queda livre, essa energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, é uma energia que vai se transformar em cinética. Energia, nada no mundo se cria, tudo se transforma, né? O princípio da conservação de energia. Vai se transformar em energia cinética, ok? Então, essa distância é a absorção dessa energia, que vai ser dissipada em energia sonora de calor. Ele precisa correr um percurso. Por quê? Energia é trabalho, certo? É força vezes distância. Se esse profissional só pode sofrer o impacto igual a 600 quilos, posso concluir que a força é 6 kN. A energia está relacionada ao quanto ele vai cair em queda livre, ok? Então, o cara está lá com um extensorzinho, que tem uma certa distância, está em fator 2, ele vai cair 2 vezes aquela distância. Então, a energia, a mgh, que é a massa do cara de 100 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que a gente pode dizer que é 10, vezes a altura da queda livre, que é o fator 2 do extensor, vai dar uma certa, 1000 joules de energia. Então, eu tenho 1000 joules aqui, a força de 6 kN, e eu preciso de distância, certo? Que é justamente essa distância aqui. Então, essa distância de dissipação, ela acontece, é intrínseca em relação ao cenário de queda. Ok, beleza. Entretanto, eu tenho o mesmo cara aqui de 60 quilos, certo? Esse cara, percebam, a massa dele é menor, não é? Então, eu não tenho mais 1000 joules aqui como exemplo, eu tenho 800 joules, por exemplo. Então, percebam, se para manter os 6 kN aqui, para eu saber qual é a distância, eu vou isolar, vou dividir pela força. Ou seja, eu vou ter uma distância menor. Simples assim. E aqui, essa distância menor vai promover uma desaceleração mais rápida, sim ou não? Ou seja, tudo, independentemente da massa, cai ao mesmo tempo, certo? Está claro isso? Se eu soltar uma bola de boliche aqui, uma bola de ping-pong ao mesmo tempo, elas vão chegar no chão ao mesmo tempo. Tanto que o teste de trava-quedas é feito com 5 quilos de funcionamento. Porque ele sabe que um cara de 100 e uma massinha de 5 quilos, eles vão cair ao mesmo tempo. Sem novidade para ninguém, né? Tranquilo? Todo mundo acredita em mim? Porque às vezes o cara fala, não, eu não concordo. Tá, então você não concorda com Deus, porque Deus que fez isso, né? Está na natureza. Não sou eu que vou, né? Tudo bem. Partindo desse pressuposto, a aceleração, aqui a carga sempre vai ser 6 kN, a gente sabe disso. Entretanto, a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo.
Se os dois vão chegar no mesmo, porque assim, eles vão cair queda livre, chega um momento que o sistema aciona, e aí vai ter um momento de desaceleração. Todo mundo sabe que se eles vão cair ao mesmo tempo, todo mundo acredita em mim, ele vai partir de uma desaceleração no mesmo momento. Entretanto, o cara mais pesado, ele vai precisar de mais tempo, ele vai usar mais tempo para parar de velocidade 1 até velocidade 0. Velocidade 0 inicial até, então ele vai precisar de mais tempo. E o cara mais leve, menos tempo. Ele vai parar muito mais rápido que esse, percebam. Esse cara vai parar mais rápido do que esse, sim ou não? Ele tem um percurso maior, um bungee jump, né? Ele tem um percurso maior, o cara mais leve vai parar mais rápido. Associando a isso, se a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, esse cara passou de uma velocidade inicial para uma velocidade igual a 0 em um tempo maior que esse. Ou seja, está no denominador. Se o tempo é maior, a aceleração é menor. Ou seja, esse cara desacelerou mais lento. Melhor para ele. A força G é 6G. Entretanto, esse cara parou muito mais rápido, foi muito mais abrupto para ele. Ele é mais leve, então a força é 10G. A desaceleração é muito mais impactante. E por que isso é um problema? Pelo seguinte, a carga 6kN é super importante, está nomeada na norma, um avanço muito grande que a gente deu. Isso não quer dizer que o 6kN está errado, na verdade é um complemento a isso. Por quê? O 6kN é importante porque a resistência da nossa coluna tem um limite. Vai ter um momento que ela vai se romper. Ok, o 6kN protege a nossa coluna. Entretanto, os nossos órgãos, em relação à aceleração maior, ele vai se danificar. O órgão mais sensível é os rins. E, logicamente, você afetando esse cara com uma desaceleração tão significativa, você pode ter uma lesão grave e a parada de funcionamento, e ele é tão vital quanto o cérebro e o coração. Ele parando, consequentemente, você vai ter falhas múltiplas dos outros órgãos. Então, é preocupante. Eu preciso me preocupar, sim, com os caras mais leves. A gente se preocupa com os caras mais pesados, porque a norma testa até 100, só que testar com os caras mais leves e garantir uma relação de 6G até 8G também é importante. Então, não sei se ficou claro, mas é muito simples. Um amigo meu me deu, ele falou, Daniel, eu não entendi nada do que você falou, mas eu acho que é isso. Ele me deu esse exemplo, eu achei incrível. Imagina uma parede de isopor. Vem um cara pesadão e bate nesse isopor. Ele quebra o isopor. Para ele, o impacto foi 1. Imagina aquele cara bem levinho, o Vandinho, por exemplo, da MSA, sai correndo e bate nessa mesma parede de isopor e não tem força suficiente para quebrar. Ele bate e volta. O impacto nele é muito maior, porque ele variou, o cara mais leve, ele bateu, ou seja, a velocidade passou de 1 para 0 em curto período de tempo. A aceleração nele é muito maior, então ele sofre esse impacto significativamente. Então, sistemas que travam mais rápidos, eu tenho menos energia para ser dissipada, consequentemente, menor o impacto, menor CG. Isso serve também para talabartes. Tá? Esse é um assunto bem difícil, na verdade, difícil de explicar, e eu vejo questões sobre isso, eu estou vendo cada vez mais comuns perguntas sobre esse tema. Tentei, de uma forma mais simples, promover esse conhecimento, tá? E são funções, assim, não é uma apresentação para engenheiro, né? São funções simples, de fato. Então, a variação de velocidade em relação ao tempo, esse cara diminui a mesma velocidade que eles encontraram no mesmo ponto, vão chegar na velocidade 0 em momentos diferentes, então a aceleração vai ser muito mais impactante nesse cara. Em relação à distância, né, equacionalmente simples, você promove que a distância do cara mais leve vai ser menor. Está intrínseco. Levantar a mão e dizer que eu não concordo é não concordar com a natureza, porque isso é o que vai acontecer, não tem como ser diferente. Eu já ouvi de um profissional, o cara falou, não, Daniel, o meu talabarte com uma queda tal, ele não vai abrir. Se você aplicar essa função, você percebe que ele tem que abrir. Porque se ele não abrir, a carga tem que ser maior. Ou seja, está na natureza da coisa. Não existe tecnologia que faça o absorvedor não abrir. Se ele não abrir, a carga é maior, inversamente proporcional. Tá? Diretamente relacionada. E aqui a velocidade, o que ela é? Na verdade, a variação, o tempo em relação à distância, né? Então, por isso que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, porque, na verdade, se eu colocar aqui, substituir o V por ΔT, é a variação de velocidade, a variação da distância em relação ao tempo, dividido pelo tempo de novo. Então,
É isso aqui, a distância percorrida, também dividida novamente pelo tempo. Ok? Espero ter sido claro. Pela cara de vocês, não foi. Vocês estão tipo assim, hã? Eu entendi tudo. Né? Fácil para mim entender quando eu explico. Tá? Então, a pedido do nosso gestor de conhecimento, é o gerente de conhecimento da MSA, o Vandinho. Levanta aí, Vandinho, deixa o pessoal te ouvir. Esse é o Wanderson. Ele que determina, Daniel, você tem que aprender isso aqui é bom para você, ele que determina. Então, siga a gente no Instagram. Eu não sou muito de redes sociais, não sei bem o que é, mas ele falou que é legal. Segue isso aí. Tá? Eu não sei muito bem o que é. E nada pode reviver o homem, mas algo pode mantê-lo vivo. Cabe a nós, prevencionistas, adquirir conhecimento. Então, vocês estão de parabéns de estar aqui adquirindo cada vez mais conhecimento. Espero ter ajudado vocês, ter contribuído pelo menos com 5% do conhecimento que vocês já tinham, para poder vocês ajudarem as pessoas aí que estão trabalhando, que esse é o nosso objetivo. Ok? Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Daniel. Você fica devendo o segundo sorteio, né? Foi anunciado aí um segundo sorteio da MSA hoje. Ah, é verdade? Temos que resolver essa questão. Bom, muito obrigado mesmo. Eu gostaria, então, de passar para a próxima mesa. Nós vamos ter oportunidade... Obrigado, Daniel. Nós vamos ter oportunidade de conhecer um case, né, boas práticas em hospital, com trabalho em altura, e também vamos falar um pouquinho sobre gestão, focado na construção, voltado a trabalho em altura. Para poder encaminhar esse painel, eu convido o João Paulo Rodrigues Gomes, técnico de segurança do trabalho, do Einstein. Cadê o João Paulo? Ah, está aqui. E convido também o engenheiro Jófilo Moreira, engenheiro de segurança do trabalho, ex-secretário da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e ex-diretor técnico da Fundacentro. Jófilo, você fica à vontade. Nós vamos começar com o João Paulo. Se você quiser ficar aqui ao lado, né, para compor a mesa, tudo bem. Ou depois. Tá ok, perfeito. Então, tudo bem? A palestra está aí? Ah, vai pegar? Uhum. Vou aproveitar e dar um aviso. O pessoal tem perguntado se esse arquivo da filmagem vai ficar disponível no YouTube. E a resposta é sim. Tá? Ele está disponível lá permanentemente para vocês. Também é importante, se alguém só veio hoje, informar que essas projeções que estão feitas aqui em PDF vão ser também liberadas para todos, tá? No site do Trabalho e Vida. Provavelmente, até o início da semana que vem, vocês já vão ter acesso. Vou tentar fazer hoje, né? Mas, se não for possível, até terça ou quarta-feira da semana que vem, todas as palestras vão estar disponíveis. Vamos... A gente libera ele e depois vem. Tudo bem? Ok? São 20 minutos. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aos organizadores do evento por essa participação. Tá? Não é muito comum, né, dentro de um simpósio, né, voltado para a construção civil, né, uma área da saúde vir trazer alguma coisa relacionada à altura. Né? Normalmente, a gente está em simpósio de saúde, de pesquisa, né? Mas é importante esse momento para trazer para vocês que a área da saúde também vem evoluindo. Claro que não, ainda está estamos longe ainda da parte de construção civil, nicho de industrial, né?
mas vem evoluindo muito nas questões de trabalho em altura ou atividades complexas, né? E não é porque eu trabalho no Einstein, né? Mas o Einstein ele vem aí dentro dos seus anos, né? Criando cada vez mais essa cultura. Eu falo cultura porque a área da saúde é muito parte de cultura, né? A gente tem poucas questões de máquinas, equipamentos, então é muito mais pessoas, e então isso, questões de cultura, é muito mais difícil, muito mais assim desafiador, né, para trabalhar. Então o Einstein vem a cada vez mais crescendo nessas questões também, voltado para atividades de risco, né, nesse caso trabalho em altura, tá? Esse projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, vem aí o técnico Fábio também é um percussor aí que ajuda muito nesse trabalho, tá? Então vou mostrar para vocês aí o que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desse tempo, tá? Bem, o Einstein, né, a gente tem um sistema, né, que a gente chama de Cisco, tá? É um sistema Einstein de segurança do colaborador, tá? A gente começou a desenvolver esse sistema porque na área da saúde você encontra muito sistema de saúde para paciente. Então a gente teve que desenvolver esse sistema também, porque hoje o Einstein ele é excelência em segurança do paciente. Mas nosso objetivo, né, o objetivo de toda diretoria é ser excelência em colaborador, segurança do colaborador, né? Por isso que a gente cada vez mais a gente participa em simpósio, benchmark em empresas, né? A gente vai buscando as boas práticas, né, dentro da área industrial, dentro da área de construção civil, entre outras, para a gente poder fazer parte, né, incorporar dentro da área da saúde, dentro do Einstein, tá? Hoje aqui é só um pouco dos números do Einstein em 2018, tá? Então foi fundado em 55, então já há um bom tempo aí dentro dos anos, tá? Estamos chegando aí a 14 mil colaboradores, então é uma instituição robusta, grande, vem crescendo, ainda bem, cada vez mais nos anos, né? 8 mil médicos, tá? Então isso dentro do corpo aberto, que a gente fala, não CLTs, então a gente também tem esses médicos dentro do nosso número, tá? São 21 unidades de parceria pública, então são unidades de AMA, CAPS, UBS, que fazem parte lá da parte do bairro lá do Campo Limpo, né, no Morumbi. 21 alunos, então além de promover a parte de saúde, nós também temos a questão do ensino e pesquisa, tá? E aí, em torno de 150 projetos, tá, de pesquisa aí, voltado para a área da saúde, tá? Então, esses são alguns números relevantes aí dentro do Einstein, tá? Bem, o setor da saúde, pela sua complexidade, a gente sabe, a área médica, não preciso nem falar sobre isso, né? Mas, assim, existe também a complexidade nas questões de atividade de risco, né? A gente brinca lá no Einstein que lá é um hospital dentro de uma obra, né? Porque a gente tem muitas atividades de obra, retrofit, manutenção, entre outros, né? Então, isso é preocupante, né? A gente tem que pensar não só no paciente, mas também nessas atividades que é exercida muitas vezes por prestadores de serviço ou por colaboradores nossos, tá? Então, aí um pouco do setor da saúde, né? A questão aí em 2013, né, ocupou o primeiro lugar, tá, pelo Ministério da Previdência Social, no número de acidentes de trabalho, então aí até mesmo superando a construção civil. Então é uma atividade complexa, né, muda cada vez mais esse cenário ao tempo, tá? Em 2014 aí pelo mesmo ministério, tá, aí o número de acidentes aumentou 4,5%, tá? E em 2017, segundo outra organização aí, a Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, o setor de atendimento hospitalar ocupou o primeiro ranking de acidente de trabalho. Então, assim, até mesmo pelos números que vem apresentando, pelas pesquisas, né, pelos órgãos, cada vez mais o setor da segurança do trabalho tem que mostrar e tem que ir atrás de soluções para que isso não aconteça dentro das instituições, né? Então, por isso que vem desenvolvendo, a gente vem investindo para a gente sair um pouco desses números
que tão preocupantes aí dentro do setor da área da saúde. Tá? E qual que é o propósito do Einstein? Né, primeiro, a questão de cuidar das pessoas. Né? A gente tem o cuidado das pessoas, dos pacientes, né? Por isso que eu falei, somos hoje um reconhecimento na área da saúde. Tá? Tem que cuidar dos nossos pacientes e também nossos colaboradores. Não é porque eles aparecem aqui em terceiro que não é o menos importante, mas sim, claro, que é o mais importante. Sem a saúde do colaborador, ele não consegue atender muito bem, né, os pacientes. Com isso, não tem receita, não tem também aí o crescimento da instituição. Tá? Aqui é um pouco do nosso organograma da segurança do trabalho lá dentro. Né? E uma coisa que eu destaco muito, que é isso indústria, por isso que a gente fala, que a gente busca cada vez mais a questão indústria, é que a gente reporta direto para o nosso CEO, a parte de segurança do trabalho. Então, isso dentro das organizações é muito importante, né? Tá próximo à tomada de decisões, né, junto à autodireção, em questões de tanto de investimento, mas também de importância desse assunto dentro da organização. Né? Que eu falo desde o começo, a cultura. Né? Partindo dessa premissa de você estar diretamente ligado ao CEO, a cultura já modifica, principalmente tratando-se de médicos, né, tratando de pessoas assim que não têm tanta afinidade com a segurança do colaborador. Então, com isso, você implementar projetos, você mostrar a importância dentro dos indicadores, né, você trabalha de uma forma melhor e aí sim você consegue ampliar essa questão da segurança do colaborador dentro das instituições. Né. Então, isso é um diferencial, claro que empresas já trabalham dessa forma, mas da área da saúde você vê, a gente conhece colegas, outras pessoas que trabalham também em outros hospitais, que isso ainda está criando. Né. Existe ainda uma preocupação, não preocupação, mas existe ainda uma questão assim, será que reporta para outra área? Então, isso vem mudando cada vez mais e o Einstein já se antecipou, né, já criou essa cultura dentro da parte de organograma. Tá? Então, o SESCO, né, ele trabalha em um pilar, em questões de condições físicas. Então, a gente tem aqui a estrutura, parte de ferramentas, equipamentos. Né? Então, a gente tem, importante ter um equipamento de bom estado, né, desde parte médica, mas também a parte do colaborador. Tá? Temos também a questão da cultura e comportamento. Então, hoje nós temos uma ferramenta dentro do Einstein que chama OAC, que é uma observação comportamental. Então, isso virou até uma meta hoje institucional dentro do Einstein. Tá? E também a gente tem aí os pilares de questão de excelência. Então, a gente tem aí parte de política, procedimento, treinamento, né? Prestador de serviço, gestão de prestador de serviço, processos. Tá? Então, tudo isso são um triângulo aí que faz todo um processo do sistema acontecer. Né? E destacando a parte de política e procedimento, né, que é basicamente onde a gente vai falar as ações, a gente tem a política de SMMA, então a gente tem a parte de meio ambiente, saúde também, dentro da organização ali da parte de segurança do trabalho. Tá? Procedimentos institucionais, então procedimentos específicos para a questão do colaborador. Né? Temos manuais, então manual de biossegurança, manual de prestador de serviço, manual de ética, tudo isso. Tá? Alguns projetos que são destacados dentro do setor da segurança do trabalho, que é importante assim, a gente ter enxergar um pouco a mais do que é o trivial. Então, a gente tem alguns projetos voltados para a segurança do trajeto, né? Projetos específicos para a segurança do caminhar, né? Projetos para combate de incidentes biológicos, né? Que é um nicho, né? Isso é bem propício assim, para questões da saúde, né? Do setor da saúde. Tá? A educação de saúde, de segurança do colaborador e requisitos de atendimento legais. Aí, tá? E também voltado para projetos de atividade de risco. Então, dentro do hospital, né, a gente tem questões de elétrica, questões de espaço confinado, questões de trabalho em altura, questões de vasos de pressão. Então, tudo isso
é normal. Muita gente, às vezes, não pensa, nossa, então vocês têm lá vaso de pressão, vocês têm espaço confinado, né? Achar que é uma área da saúde. Ah, não, eu achei que era só questões médicas. Não. Todas essas atividades de risco a gente tem dentro de uma área da saúde. Tá? Claro que, às vezes, não é tão destacado como, né, como deveria, mas, assim, existe essa preocupação dentro do setor da saúde. Né? Em destaque, aí, a gente vai falar um pouco da parte de trabalho em altura. Né? Então, como começou isso, né? Então, em 2013, a gente viu a questão da necessidade aí de melhorar a questão da implementação, das instalações, né, voltado para as pontos de ancoragem e para a linha de vida, tá? Então, aí a gente fez um trabalho, né, junto com o pessoal de manutenção, obras, PC Bombeiros, tá? Em questões de mapear, saber quais são as nossas preocupações, aonde que a gente está pecando em questões de está faltando instalar algum tipo de ancoragem. Então, tudo isso a gente fez um trabalho, né, porque tem que sentar todo mundo, toda a parte técnica, também tem os impactos com relação a isso, e a gente começou a desenvolver esse projeto e captar também recursos. Né. E aí, com isso, aí o estudo foram aí mapeados 83 áreas, né, dentro do complexo do Morumbi, e aí fomos trabalhando em cima disso. Né. E aí o mapeamento foi o quê? Foi uma questão assim, ver os locais que até nossa própria higiene predial que faz limpeza de fachada, o pessoal da manutenção, o pessoal de bombeiro, e saber qual que era o local e dificuldade de acesso. Né? Então, a gente usou aí recursos, mesmo Google ou até mesmo drones, para a gente poder mapear esses processos e ter uma base. Falar assim, ó, são esses os locais, são esses os acessos, e o plano de ação para a gente poder captar recursos. Quais são os locais prioritários, até mesmo por causa da questão de limpeza de calha, de telhado. Então, tivemos que dar prioridades em alguns locais, sabendo que aquilo, né, é diferente, a gente tem um impacto ao paciente. Então, você imagina um paciente estar lá dentro de uma sala e tem uma goteira ali no teto, não dá muito certo. Então, alguns locais tiveram que ser prioritários para não impactar diretamente o atendimento ao paciente. Tá? E aí, em cima disso, a gente fez o quê? A gente tinha nossos procedimentos, a gente melhorou a questão dos procedimentos, criou aí até a permissão de trabalho, então a gente foi adaptando essas ferramentas que já existiam dentro da instituição para poder, ao mesmo tempo, atender a necessidade e ter uma forma de liberar esses serviços, esses locais, né, de forma segura. Né? A gente tem que estar respaldado legalmente com esses processos. Né? E aí, em cima disso, a gente captou os recursos. Né? Então, hoje, o Einstein aí gastou em torno de 1,5 milhão, tá, em questões de ponto de ancoragem das instituições. Então, é um valor, assim, que eu falei, não é qualquer instituição que você vai e tem esse recurso disponível para fazer esse tipo de adequação. Tá? Então, aí tem algumas unidades que a gente já instalou os pontos de ancoragem. Então, a gente tem aí toda a adequação em cima dos protocolos, em questão de memorial de cálculo, a parte de o equipamento que foi usado para fixação, teste de carga, tudo isso a gente utilizou, tá, dentro da norma. Tá? A gente já tem uma projeção aí para 2019, 2020 aí de 900 mil. Então, assim, a gente vem ao longo do tempo, né, agora o futuro, em questões de investir cada vez mais, assim, porque a gente vê que ainda precisa alguns locais ser melhor instalado ou até ser instalado de forma adequada. Então, a gente precisa captar esse recurso. Então, já tem esse investimento aí já de projeção. Tá? E qual que é o resultado? Aqui é algumas fotos da implementação daquelas unidades que eu mostrei anteriormente, que já foram feitas aí, que a gente já utiliza de forma segura. Qualquer tipo de atividade que executa dentro dessas unidades já tem esse ponto de ancoragem, e com isso a gente tem mais tranquilidade, até mais respaldo em questão de liberar um serviço, até mesmo acompanhar esse serviço. Então, aí a gente chamou empresas especializadas, né, porque nós somos especializados na área da saúde, não em questões de instalação. Então, com isso, a gente chamou algumas empresas e ela foi desenvolvendo aí a instalação dentro dessas unidades. Então, a instalação de escada marinheiro, que não existia, né? Muito telhado, né? Então, o rapaz do telhado estava falando aqui, então a gente tem algumas unidades, igual Ibirapuera e Jardins,
que são casas. Então, ali, você fazer um pônei ancoragem no telhado, você precisa de profissional, né, especializado, material para poder fazer esse tipo de ancoragem dentro de um telhado. Então, tudo isso a gente foi buscando no mercado e até mesmo, né, entender como é que funciona para a gente poder implementar dentro dessas unidades. Tá? Então, aqui tem também, a gente usa os pônei ancoragem, né, como as traves, né, que também utiliza lá dentro de algumas unidades. Tá? Aqui os acessos, né? Então a gente tem muita questão de telhado, então limpeza de calha constante pela manutenção, né? Porque principalmente Ibirapuera e Jardins, a gente tem lá perto do Ibirapuera, né? Então lá tem muita folhagem, muita árvore, então com isso atrapalha, né? E colabora muito com o entupimento de calha, então constantemente precisa fazer essa manutenção nesses telhados. Então para isso precisa ter o pônei ancoragem, né? Aqui é um pouco do que como foi instalado, né? Os materiais que a gente utilizou dentro do mercado, tá? Então sempre utilizando especialistas, tá? Aqui um pouco também da metodologia que foi apresentada aí em questões do telhado, de limitação de área, tá? Então tudo isso a gente foi colocando dentro das nossas unidades, tá? Questões de acesso vertical também, né? Como é que é feito, como é que a gente podia pensar para poder atender, ao mesmo tempo atingir os locais para fazer esse tipo de limpeza, tipo de manutenção. Tá? E o futuro, né? O que o Einstein já está pensando daqui para frente dentro dos novos projetos. Então, em 2021 vai ser concluído aí o Centro de Pesquisa e Ensino. Então, a gente tem aí um desafio enorme, que foi criado dentro do projeto essa estrutura. Então você tem que pensar, meu Deus, o pessoal vai fazer e depois vai entregar para a segurança do trabalho. E o que vocês vão fazer? Então a gente já tem que pensar com relação a isso. Então já estamos pensando nas questões de ponto de ancoragem nessa estrutura dentro do projeto, né? Para a gente poder a gente pegar o prédio já pensando na sua manutenção, né? Muitas vezes isso não acontece, então a gente já vem trabalhando isso muito tempo junto com projetos e obras, que todo projeto tem que ter uma aprovação da segurança do trabalho, e aí pensando nisso já algumas questões de trabalho em altura, espaço confinado, elétrica. Então aí a gente tem aí essa cúpula de vidro, né, que a gente tem um projeto aí de instalar esse pônei ancoragem. Já foram falar, mas visualmente é feio, mas a gente está pensando na parte de segurança. Eu sei que parte visual nem necessariamente é sempre bonito dentro dos pontos de ancoragem, mas a gente tem que pensar nas questões da segurança do colaborador. Se essa é a meta e o objetivo da instituição, então isso, né, não pode ser colocado em primeiro lugar, sim a parte de segurança, né? Então a gente pensou, existe também uma questão de passarela também, que vai dar acesso à faculdade entre os blocos, e a gente também tem que pensar também na questão dos pontos de ancoragem, limpeza, como é que vai fazer a manutenção, tudo isso tem que já estar dentro do projeto de planejamento para execução, né? Alguns trabalhos que a gente tem lá dentro do cotidiano, dentro do Einstein, então a gente tem a fachada que está sendo toda feito um retrofit, então a gente tem todos os dias aí de segunda a sábado atividades em altura com balancinho, tá? Fora a nossa higiene também que tem que fazer mais vidro, com isso mais limpeza também dos vidros. Então com isso tem toda essa questão da limpeza e a forma de execução dessa limpeza nessa fachada. Tá? Bem, além disso, a gente passa um pouco também em questões de orientações. Então, a gente tem um workshop anual, que a gente faz para prestador de serviço, que a gente leva questões de trabalho à altura, equipamentos, expositores, para poder também ajudar nossos prestadores de serviço a também terem essa visão, ter esse dispositivo para, no dia a dia, eles terem essas condições de melhor atendimento à atividade, né? Algumas palestras também, então a gente já levou alguns palestrantes para poder falar um pouco de trabalho em altura, para as pessoas, nossa equipe de higiene, entender a complexidade, ou o prestador de serviço entender a complexidade disso, as formas de execução de trabalho diferente do que a gente está acostumado, não é só cadeirinha, a gente tem rapel, então tudo isso colabora com o desenvolvimento da equipe e dos prestadores de serviço que também trabalham lá no Einstein. Tá?
Bem, foi isso. 20 minutos foi bem breve, tá? Mostrei bastante a questão do Einstein. A gente está em desenvolvimento, a gente está crescendo com isso, né? Outros hospitais vêm fazer um benchmark com a gente, então a gente vê que o esforço já é assim notório, já está sendo passado à frente, e cada vez mais a gente vai buscando com outras empresas essa excelência aí, tá bom? Obrigado, viu, gente? Eu quero agradecer muito ao João Paulo, o Fábio, que está aqui também. Excelente, né, o trabalho da equipe aí que vocês desenvolvem lá no Einstein. Fazer uma pequena correção, que o simpósio, na verdade, não é um simpósio de trabalho em altura na indústria da construção. É trabalho em altura em todos os segmentos da produção. E, por isso, não podia faltar, né, o setor de serviços, que foi representado aqui pelo setor de saúde. Okay? Então, agora sim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a indústria da construção. Né? E não tem ninguém melhor para falar sobre a indústria da construção do que o engenheiro Jófilo Moreira. Já está aí a apresentação? Ok, perfeito. Então, eu passo a apresentação do engenheiro Jófilo Moreira. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos ter que fazer o máximo esforço aí para servir essa última apresentação do aperitivo para o almoço, né? Eu vou tentar não só me gerenciar, quanto fazer a apresentação a mais objetiva possível. O convite para a minha apresentação se deu em função dessa publicação da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que foi feita conjuntamente com a revista Proteção. Foi publicado esse manual, eu vou deixar ele disponibilizado para a organização do evento, disponibilizar a todos, né? Eu trouxe um, me parece que vão sortear no final, e logo após a publicação desse manual, a CBIC publicou um segundo, que chama Segurança e Saúde do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Esse eu não participei, mas eu reputo da maior importância, né? Eu li os dois ontem à noite, para que ficasse muito fresquinho na minha cabeça, como também eu li todas as normas que eu não conhecia, que foram citadas nas exposições anteriores, né? Para mim foi até uma satisfação muito grande, porque hoje também, na parte de madeira, eu me senti realizado, porque eu tinha um problema na minha casa, né? E hoje já resolvi, com a conversa com o auditor. Eu tenho uma casa também de madeira, só que numa região que tem problema de baixa umidade, né? Para vocês terem uma ideia, em Brasília agora está 8% o teor de umidade, né? Então, os fatores geoclimáticos, na verdade, foram muito citados aqui, e eu acho que a gente tem até que explicitar mais, porque, por exemplo, a questão da altitude, a gente sabe que quanto mais alto o lugar, mais rarefeito é o ar e menor é a pressão atmosférica. E também os fatores geoclimáticos, eles não atuam isoladamente, né? Uma coisa é você ter umidade, você tem temperatura, você tem velocidade dos ventos, você tem capacidade de carga do terreno, você tem luminosidade, tudo isso atuando conjuntamente e conjuntamente com os fatores ambientais. Então, você tem as questões geoclimáticas e as questões de agentes ambientais. Bom, eu vou tentar passar aqui um... Sei por que não está indo aqui a coisa. Bom, rapidamente, esse livro ele tem um capítulo específico sobre indicadores de segurança e saúde. A minha exposição ela vai ser basicamente voltada para a questão da gestão e fazendo interface com gestão de quedas de altura. Nesses indicadores, é extremamente importante vocês entenderem que, quando a gente fala em gestão, a gente fala em melhoria contínua, em cumprimento da legislação, que é o critério mínimo, em melhoria contínua e indicadores em auditorias. Então, esse capítulo sobre indicadores é interessante. Um segundo capítulo sobre segurança e produtividade, do qual o doutor Zaru foi que presidiu no dia lá, e ele deu toda a ênfase para essa questão de custo de acidente e essas variáveis todas. Foi um belo trabalho, porque, mesmo se a gente conversar, tem uma sequência lógica entre os temas, né? Bom, esse é o objeto, basicamente, da minha exposição, que foi a questão do capítulo de gestão, que eu falo sobre gestão de segurança e saúde no macro,
o Gianfranco fala sobre a gestão do trabalho em altura, a Andréia, de Minas Gerais, fala do EPI para trabalho em altura, e o Wilson fala sobre projetos de EPC para trabalho em alturas. Então, se vocês não lerem nada, basta ler esse terceiro capítulo que diz respeito a esse objeto desse evento, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que vocês entendem que, quando se fala em gestão, está se falando muito, às vezes transforma-se até numa congestão, a gente tem que entender o que é gestão, o que é sistema de gestão, o que é sistema de gestão em segurança e saúde, que isso tudo são conceitos que as pessoas têm usado e abusado de uma forma aleatória. Como também o que é um plano, o que é um programa e o que é um projeto de segurança e saúde. Tudo isso, eles estão embutidos no item planejamento, e as pessoas têm que entender que essas questões não podem ser tratadas dessa forma. Quando você diz que um programa está dentro de outro programa, você não tem nenhum programa e diz que aquilo já é um plano, então é preciso tomar muito cuidado com isso. Como também entender o ciclo de vida do empreendimento, como também a gente entende o nosso ciclo de vida, né? Nós nascemos, vivemos e morremos, temos finitude, portanto. E na gestão é a mesma coisa na obra, né? Nós temos o planejamento, a execução e a manutenção. Isso foi dito muito aqui, mas de uma forma não sistêmica, né? E o Brasil, me parece que está partindo hoje para uma decisão muito importante, que não sei se passa despercebido. Ele está assumindo que vai implantar sistema de gestão nas normas de segurança e saúde. Isso só aconteceu em 94, quando teve início a um sistema de gestão sistematizada com a criação de 2 programas, por área de conhecimento específico e outros por ramo de atividade, que foi o PCMAT, o do benzeno, na área de saúde e nos agentes ambientais. A ideia, na época, é que isso tivesse continuidade, mas nós passamos 25 anos só discutindo quem deve fazer e quem não deve, a questão corporativa, né? E agora me parece que vai ter uma mudança de paradigma no momento que vai se assumir a gestão e com a simplificação de tudo isso, né? Bom, o último capítulo, que eu acho também extremamente importante para esse fórum, é o de inovações tecnológicas, principalmente o uso de veículo aéreo não tripulado para inspeção de segurança em canteiro de obra e a utilização do BIM e a segurança e saúde em canteiro de obras. Então, esse também tem uma interface muito direta com os temas que estão sendo tratados hoje, né? Fiquei até feliz hoje que eu vi muita coisa em tridimensional, e há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de ver esse trabalho no Porto, em Portugal, quando eles têm uma instituição similar ao Senai, que eu tenho esse CD até hoje, que você entra no ambiente virtual, vendo todos os riscos do canteiro. Você vê como as coisas às vezes demoram a acontecer, né? 10 anos atrás. E outra coisa também que me chamou a atenção é que eles têm lá uma edificação com um corte em que cada pavimento é uma fase da obra para os alunos aprenderem. Isso também acontece em estrada, né? As várias fases da estrada, desde a pavimentação, com todo um corte para cada fase os alunos exercitarem aqui. Porque já se falou que no Brasil nós temos 3 grandes problemas, né? Educação, educação e educação. Seja para os trabalhadores, seja para os técnicos, para os empresários, para os trabalhadores. Então, com isso, é que eu acho que essa contribuição é muito importante. E eu até me pergunto, a NR35 teve muitos avanços. Vocês imaginem se não tivesse o manual de interpretação da norma, para quantas mortes foram faladas, que foram evitadas com a norma. E eu acho quantas mortes foram evitadas com a introdução do manual. Porque me preocupa muito a gente só fazer a norma, a gente tem que fazer literatura técnica, pesquisa, e é um trabalho permanente isso, não é só publicar, né? Então, a publicação é uma coisa simples. Agora, os meios para isso, treinamento para auditor, criar cultura de auditagem, saber os indicadores reativos, proativos, é um trabalho mais profundo, né? Isso aqui eu fui rapidamente só para ter uma ideia da construção. Se falou muito que são produtos únicos, rotatividade, alta incidência de acidentes, principalmente os graves e fatais. Eu até peguei um dado da publicação que me deixou bem assustado, eu lendo os vários trabalhos. No período de 2013 a 2017, a taxa de mortalidade média na indústria da construção foi de 14,5.
enquanto que a taxa de mortalidade média no mesmo período no Brasil foi de 5,26. Só para mostrar a gravidade e a fatalidade e mostrar que é um segmento que tem que ter uma particularidade específica quando se tratar de gestão. E na construção civil, quedas são a causa de 40% do total de acidentes fatais, em média, no Brasil e no mundo. Na realidade, tudo isso se resume na falta de um efetivo gerenciamento do ambiente de trabalho, que, além dos acidentes, você tem desperdício, retrabalho, baixa produtividade, comprometimento da qualidade e demanda nas esferas trabalhista, previdenciárias e penal. Então, vocês veem que a gente tem que entender que os mesmos fatores que causam acidente e doenças são os mesmos fatores que causam perda no contexto das organizações. Então, esse tipo de entendimento é básico para que você entenda o sistema de gestão. Aqui são as principais causas, não vou entrar muito no mérito, porque eu tenho muito pouco tempo, né? Questão de queda, soterramento e choque elétrico, né? A importância de você atuar em projetos. A gente tem uma dificuldade muito grande de priorizar as coisas, né? Eu acho que uma prioridade na indústria da construção seria a atuação a nível de concepção de projeto, até por uma recomendação da Convenção 167 da OIT, que eu acho também importante que vocês tenham acesso a essa informação. Aqui, já pegando o trabalho do nosso colega Gianfranco, né, ele explicita quais são os pontos de acidentes com queda, desde borda de laje até cobertura e telhado, né. Fiquei muito preocupado hoje com cobertura e telhado, porque eu, vez por outra, estou fazendo essas manutenções, né, e hoje ia sair com mais um conhecimento aqui que eu não tinha com relação à resistência de materiais, com relação a ancoragem e outras coisas que, às vezes, a gente faz de uma forma intuitiva, né? A gestão, como eu falei, o principal é o cumprimento do que é mínimo, minimório. E o que é mínimo, minimório na nossa cultura? É o cumprimento da legislação brasileira, da Constituição Federal até as legislações de Ministério de Saúde, Previdência e Meio Ambiente. Antes de 78, nós tínhamos essa confusão legal muito grande, né? E, não sei se vocês sabem, a Portaria 3214 foi feita em função da construção da Itaipu, por uma solicitação do Dr. Arnaldo Prieto, Fundacentro, foi feito em 3 meses com 17 técnicos. Por isso que eu acho que a gente tem que ter, não só para projetar o futuro, conhecer o passado e respeitar, porque pode ter todos os defeitos, mas foi o nível de conhecimento da época, sem internet, e sem acesso a todas essas informações que a gente tem hoje. O que aconteceu também em 94, 95. Muita gente critica hoje algum limite, alguma coisa, mas não entendem que aquilo era o nível de conhecimento daquela época. Correto? Como a gente vai sair daqui e, no próximo ano, já ter outras inovações que têm que ser adequadas à legislação, à literatura técnica. A 35 é uma norma que dá requisitos mínimos, né? Tem um manual de auxílio, que é extremamente importante, ela não exclui a aplicabilidade de outras normas e normas técnicas, e a caracterização do trabalho em altura acima de 2 metros do nível inferior ao risco de queda. É importante que, na própria NR de edificações, já trata do risco de queda independente da altura, né? E o Gianfranco também fez um estudo mostrando onde tem as normas que têm risco de queda, né? Eu fui buscar todas elas e vi a interface também esses dias, que eu procurei também na legislação e achei algumas coisas interessantes, como essa portaria do Inmetro de 2012, as interfaces com a NR6, NR8, 18, 22, 34, anexo da NR12, de equipamento de guindar, a ABNT, a NBR 16489, e, principalmente, o que o Lumbreira citou ontem aqui, que é a BS 8437 de 2005. A British Standard ela é pioneira na questão da gestão, até porque todas aquelas BS, até surgir as ISOs, começaram na Inglaterra, né? E me causou surpresa o conteúdo dessa BS, que eu sabia, mas não tinha lido com detalhes, né? E também eu chamo a atenção para a diretiva da Comunidade Econômica Europeia, a 45 de 2001. E também esse guia, que é um guia de boas práticas para a aplicação dessa diretiva. Esse guia me ajudou muito quando eu via
a NR35 pela primeira vez. Eu sempre faço isso. Eu pego uma norma e vou pegar quais são os antecedentes dela para ver aquilo que foi abordado com uma certa profundidade e, principalmente, a adequação das normas internacionais à nossa realidade. Porque é muito fácil você copiar uns princípios europeus, mas sem conhecer a realidade do nosso trabalhador. Porque a percepção de risco que os trabalhadores e os técnicos têm sobre uma determinada situação, ela é muito diferenciada de um país para outro. Então, assim, a gente hoje está evoluindo muito da gestão de riscos para um termo que se chama atualmente na Europa, que é gestão da prevenção. Vocês atentem muito bem para esse termo, que é o que está se usando atualmente. Não é mais a gestão de segurança, é a gestão da prevenção, que tem uma diferença com relação à gestão do próprio risco e da própria gestão de segurança e saúde que a gente faz comumente. Aqui seria, como ele fala, o Gianfranco no artigo, que é a coringa da norma, né? Eu gravei esse termo, gostei dele, né? A NR18 ela fala que é obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda ou de projeção de materiais. Então, é uma interpretação ampla que dá margem a não só a fiscalização atuar em pontos estratégicos, quanto a gente interpretar que isso tem que ser levado em consideração no geral. Aqui são os subitens também do Gianfranco, né, que ele teve o cuidado de ver todos da 18, que tem essa interface. Isso aqui eu vou passar rápido, que eu vou deixar disponibilizado. Aqui a Convenção 167, que ela, em linhas gerais, o nosso amigo Haru também já fez palestra sobre ela. Eu fui ler essa palestra dele, que ele fez lá em Belém, e ele deixa clara a necessidade de planejamento e de coordenação de segurança e saúde nas obras, né? E as pessoas relacionadas com o projeto devem ter em conta a segurança e saúde. Na Europa, teve uma campanha de um bom tempo, que a chamada era o seguinte: segurança e saúde começa na prancheta. E a normativa europeia também é importante que vocês conheçam, essa dos princípios, que eles adequaram em NR1 com alguns princípios dessa diretiva. Eu até gostaria que fosse todos, e mais alguma coisa nossa nacional, né? Mas, infelizmente, eu estive lendo, os princípios estão adequados, mas eu recomendo que todos conheçam essa normativa. Normalmente ela é codificada pelo ano, né? 89.391. E a outra é a diretiva Canteiros, que é a 92 de 57, que em Portugal se chama Diretiva Estaleiros, né? Se você entrar com o nome Diretiva Estaleiros, você obtém. Mas é interessante a gente ter esse conceito, porque você vê como se isso aí fosse a origem de tudo, né? Aqui eu estou vendo o tempo rápido, né? Eu queria falar isso com mais calma, eu vou deixar para meditação. BS 5750 foi que gerou a gestão da qualidade. 7750, ambiental. 8750, a OSHA 18.000. VOIT, depois nós tivemos uma série dela até chegar na 45.001. Então, esse histórico aí eu tentei sintetizar, mas isso aí vale para muita coisa. Vou deixar disponível para vocês atualizem como achar conveniente. Mas só isso aí já dava uma conversa de uma semana, né? E gerenciamento é a substituição de músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Peter Drucker. Eu entendo que o sistema de gestão eles deve definir responsabilidades, cumprir a legislação sobre segurança e saúde, comprovar as ações, prevenir os riscos e melhoria contínua do desempenho. E o conceito de gerenciamento de risco de queda, que está contido no trabalho do Gianfranco, é que deve ser elaborado por meio de identificação de riscos, e esses devem ser relacionados ao pessoal, aos processos, ao produto, ao equipamento e ao ambiente. Isso aqui é o clássico ciclo do PDCA, que todos vocês conhecem, né? Na questão de planejamento, implementação, verificação, ele vem servindo para muitas coisas de gestão, tanto da qualidade quanto do meio ambiente, quanto para os sistemas integrados de gestão, que hoje se usa muito, que é meio ambiente, qualidade, segurança e saúde. E, no caso de trabalho em altura, também isso aqui está no livro, eu vou passar rápido, propositalmente, para que vocês leiam o capítulo do Gianfranco, que a prevenção de queda na indústria da construção deve ser planejada, programada e executada, que se deve obedecer essas etapas, desde o tipo de obra, sistema construtivo. No outro capítulo também, o engenheiro também reforça essa sequência, né?
Isso aqui não é nada excepcional. E, por último, auditorias. Auditorias é uma coisa muito séria. Se vocês verem o conceito de auditoria e os próprios custos que se dá, e que, no futuro, como o Brasil está tentando optar por uma questão de gestão sistematizada, possivelmente nós seremos auditores de sistema de gestão, independente da auditoria formal do Ministério da Economia, né? Então, é uma mudança de paradigma que eu não sei se todos têm noção do que isso representa, né? Aqui são mais as etapas do trabalho em altura do que ele levantou, questões do tipo da obra, que seria, na Europa, eles chamam isso de diagnóstico da situação inicial. E alguns usaram outros termos aqui, mas representa a mesma coisa, é um levantamento preliminar de tudo, né? Planejamento, identificação de riscos, a preferência por sistema de proteção coletiva, isso foi tratado com muita propriedade aqui no decorrer do evento. Acho que, não sei como é que está o tempo, mas eu vou passar rápido aqui. Plano de emergência, uma coisa importantíssima em todo o sistema de gestão. E aqui, eu vou passar também muito rápido, só para mostrar o ciclo de vida. Eu ia mostrar o ciclo de vida nosso e do empreendimento, vou mostrar só do empreendimento, né? Que vai desde o planejamento, a execução, uso e manutenção, e, no futuro, a demolição. Aqui em São Paulo, a gente vê muita área residencial que transforma-se em comercial, industrial, com muita facilidade, porque o plano diretor não é seguido, né? E, nisso tudo, tem o usuário, tem a legislação a ser cumprida, o projetista, o proprietário e o fabricante, que tem também o construtor. Uma outra coisa também que tem que ser muito bem delineada a nível legal é a questão da segurança do produto, que na Europa se trata isso com muita propriedade, e aqui a gente tenta misturar com segurança do trabalho, né? São coisas que se convergem, mas tem momentos que têm especificidades e tem que ser levado em conta, né? A questão do planejamento, o que dificulta, né? A própria obra, que hoje é gerenciada pelo PCMAT, né? Com PPRA, com ergonomia, com treinamento, algumas coisas que teria que se fazer, integrar o PCMAT dentro da empresa e fora dela. Isso aqui já é com a visão mais ampla, né? Não com a visão do que está hoje com o lado legalista, né? Eu imagino que essa definição de responsabilidade e o próprio controle e avaliação, porque a gente tem uma cultura de que os indicadores nossos são só a questão da gravidade, do absenteísmo e da fatalidade, da gravidade, né? Esses indicadores clássicos, né? Mas a gente tem que pensar em indicadores também proativos de qualidade de equipamento de proteção coletiva e individual, qualidade de um treinamento, o custo-benefício de tudo isso, né? Isso aqui é mais o uso e manutenção da obra, e vocês podem identificar onde pode ser adotado a questão de quedas, né? Desde cobertura, fachada, meios de elevação. Tem uma norma da BNT muito interessante, que você pode adequar com a área de segurança e saúde, que é a NBR 14037, que trata de manual de operação, uso e manutenção de edificações. Isso aí é um mercado que está se expandindo com muita propriedade, né? Grandes edificações, você tem que fazer a gestão, não só da edificação, quanto a gestão de segurança e saúde. E muitas dessas normas surgiram em função de desmoronamento que está acontecendo a todo momento no país. A própria norma de desempenho das edificações, né? A norma muito bem elaborada e muito pertinente para o momento atual, né? Eu sintetizei elas todas para que vocês tenham ideia da importância da manutenção, né? 2011, 2012, 13, 14, até a performance dos edifícios pela ISO 6241. Então, diretrizes para elaborar manual, manutenção de edificações, desempenho dos edifícios, reforma em edificações e inspeção predial. Eu acho que esse material ele é extremamente útil para quem pensa na edificação construída e como você trabalha no dia a dia. Como o caso até do hospital anterior, ele é importante. Isso aqui é só para a gente ter ideia onde é que a gente se enquadra com relação às quedas, né? Desde dos elevadores, a
limpeza de caixa d'água, pintura, fachada, vidro, tudo isso a gente assistiu nesse evento, nesses dias, por alguma imagem, né? Foram imagens impressionantes as que